Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Vamos a mais um novo quadro aqui no canal. Quantas estreias que a gente está fazendo, hein, NFL Anthony curte? O Exagero ou Fato, que a gente começou como quadro à parte neste ano, Verdade ou Desafio? Não é isso, né? É Vencedores e Perdedores, eu sempre falo Verdade ou Desafio. Tá, Vencedores e Perdedores, estamos fazendo Verdade ou Desafio um dia aqui no canal, numa live. Vamos estrear o Top 7 aqui no canal. Vai ser basicamente o que vocês imaginam que é. Listas ranqueando de 7 a 1, sempre com menções honrosas, coisas da história da NFL, coisas do presente da NFL. Eu vou ranquear os melhores drafts, eu vou ranquear os melhores busts da história do draft, os melhores quarterbacks da história, vai ter muita coisa legal vindo pela frente. Lembrando que esse vídeo, nessa edição maravilhosa do nosso querido Edson, um dos editores aqui deste canal lindo. Olha que bacana! É só possível graças a você que é membro do Curte Plus. Então, se você gosta, se você apoia o canal, você sabe que você vai ter isso em troca. E vem mais gente, custa baratinho, além de tudo tem um dobro de conteúdo. Alguns desses vídeos top 7 vão ser exclusivos dos membros, inclusive. Então, venham conosco e vamos começar com as menções honrosas. Lembrando que esse vídeo também é trazido a você pela Esporte América, melhor loja que existe no mundo para produtos oficiais e licenciados de NFL. Bom, vamos começar com as menções honrosas. Aqui eu vou soltar as menções honrosas aos poucos e não todas de uma vez no início do vídeo. Uma das menções honrosas é a linha de primeira descida na tela. O que seria isso? A linha de primeira descida na tela é aquele negócio amarelo que está na sua tela, que é onde o time tem que chegar para conquistar a primeira descida. Acredite, até 1999 isso não tinha na tela. Qualquer jogo que você assistir da NFL, aqui no YouTube ou qualquer outro lugar, no Game Pass, até 1999, não tem isso na tela. Inclusive algumas vezes, eu vou até abrir um parênteses, algumas transmissões da CBS que a gente passa aqui no Brasil na ESPN no primeiro horário, às 3 horas da tarde, elas às vezes não vêm com essa linha de primeira descida porque ela é produzida no caminhão da CBS e eles mandam um sinal limpo pra gente, por isso que ela não aparece. E faz falta, né? A gente sabe que faz bastante falta. E aí a referência, óbvio, é aquele pirulito que fica no final, uma das duas correntes para a linha de primeira descida. Essa linha de primeira descida foi criada por uma equipe da ESPN nos Estados Unidos, começou em 1999, as outras TVs adotaram e hoje é algo necessário, né? Parece que é esquisito ver um jogo sem a linha de primeira descida e ajuda muito como recurso quem está começando agora no futebol americano, porque se você traz um amigo, uma amiga para assistir o jogo, basta virar e falar assim, olha, eles têm 4 chances para chegar naquela linha amarela. Se na quarta chance eles não chegarem, eles entregam a bola para o oponente onde eles estavam. Ah, agora eu entendi! E pronto, tá resolvido. Já começa muito bem o ensino do futebol americano. Então essa linha é algo essencial. No 7º lugar, a gente tem a temporada de 1984 nessa lista de 7 coisas que mudaram a história da NFL. Porque aquele ano foi bastante esquisito para a NFL. Primeiro de tudo porque a temporada começou bastante ruim. Sim, bastante ruim mesmo. Falava-se que o jogo estava com muita pausa, que o árbitro demorava para mostrar o que estava acontecendo, o jogo estava meio sloppy, né? Meio tipo mal treinado. Parece um pouco o início dessa temporada de 2022, mas 1984 teve alguns recordes sendo estabelecidos, como por exemplo os vários recordes de passador do Dan Marino. Ele passou aí de 5.000 jardas, quase chegou a 50 touchdowns. O número de touchdowns dele, inclusive 48, demorou muitos e muitos anos para ser batido. Só foi batido esse recorde em 2004 pelo Peyton Manning e foi, para mim, a maior temporada de um passador na história da NFL. Aliás, esse é um outro tema legal pra gente falar nesse top 7 no futuro, né? As melhores temporadas regulares de um quarterback. Mas não teve só isso, o Eric Dickerson rompeu o recorde do O.J. Simpson e esse recorde tá até de pé hoje, tá de pé até hoje, mais jardas corridas por um running back na história da liga. E no final das contas foi uma temporada que abriu portas para coisas que a gente viria pela frente, né? Porque o draft de 83 teve muitos quarterbacks bons, o Jim Kelly, que acabou não estreando naquele primeiro momento, o John Elway, escolhido pelos Colts, trocado pelos Broncos, o Dan Marino na última escolha, e esse primeiro quarterback do draft chega no Super Bowl no ano seguinte, 84. Foi o único Super Bowl do Dan Marino, inclusive. Do outro lado, a gente tem o segundo título e o estabelecimento de um início de uma dinastia, que foi a dinastia dos anos 80, a dinastia do San Francisco 49ers. Então, aquela temporada que começou ruim, ela terminou muito bem, ela terminou com várias histórias novas e com várias empolgações diferentes para o público em 1984. Então, além de vários recordes, eu só citei 2 que foram estabelecidos naquele ano, a temporada de 84 voltou a estabelecer a NFL como uma grande força nos anos 80. Vale lembrar que 84 foi ano de Olimpíada em Los Angeles, nos Estados Unidos, teve essa distração a mais, vamos dizer assim, da NFL. Os Cubs estavam muito bem no beisebol e os Cubs não venciam o título desde 1908. Imagino quem é idiota o suficiente para torcer para esse time.
Mas, enfim, o beisebol estava começando a ganhar uma força diferente naquele ano, justamente para essa história. Então foi muito importante essa temporada se desenrolar e terminar do jeito que terminou. Vamos para mais uma menção honrosa aqui. Hoje é algo basicamente garantido que você liga o jogo na TV e tá lá o placar no canto da tela ou na parte de baixo, ou seja lá onde for. Mas acredite, isso não era normal na NFL até 1994. Em 94, a Fox compra os direitos da NFL nos Estados Unidos e eles inauguram o que se chama de Fox Box naquela época, que é o placar da tela aqui no cantinho, transparente. Até então isso não acontecia no futebol americano. A inspiração da Fox era a Premier League, a Sky Sports, né, que começou isso nos anos 90 lá na Inglaterra, até pela necessidade no futebol de você colocar patrocínios aparecendo aqui, sabe aquele foguete que aparece com patrocínio no meio do jogo? Então, no futebol fazia ainda mais sentido porque o futebol não para ir para o intervalo. Na NFL houve muita resistência no início, mas é outra coisa que a gente não consegue viver sem hoje. Ligar a TV, olhar e falar, quanto será que está esse jogo? Né? Porque na época existia o temor de que as pessoas ligariam, veriam que o jogo tá um massacre, tá uma surra e desligariam, mudariam de canal e iriam assistir um filme. Então por isso foi tão revolucionário e tão difícil de implementar nesse início. No primeiro ano de cobertura da Fox nos Estados Unidos eles colocaram e logo depois as outras emissoras seguiram. Vamos com o número 6 agora, coisa ou pessoas que mudou a história do futebol americano, Paul Brown. Paul Brown foi o primeiro técnico do Cleveland Browns. Foi campeão de maneiras seguidas numa liga rival da NFL, uma liga bem menor, a AAFC, no final dos anos 40, e finalmente em 1950 a NFL aceita o Cleveland Browns. Os Browns, os Colts em sua primeira encarnação e o San Francisco 49ers. As duas franquias que originalmente eram daquela liga estão até hoje, porque os Colts, outra franquia Colts surgiu, são os 49ers e os Browns. Os Browns eram multicampeões daquela pequena liga, foram aceitos e no primeiro jogo do Cleveland Browns em 1950, quem eles enfrentaram? Os atuais campeões, o Philadelphia Eagles. In 1950, the Philadelphia Eagles were at the vanguard of NFL superiority. Todo mundo imaginava que ia ser um massacre. Foi meio que um proto-Super Bowl, por assim dizer, mas quem ganhou e quem venceu bem foi o Cleveland Browns, com um jogo aéreo que a NFL não tinha naquela época. O Cleveland Browns e, especificamente, o Paul Brown mudou a história da NFL porque o Paul Brown é um cara que revolucionou vários aspectos que até hoje a gente tem. Training Camp, quem criou foi ele. O Playbook estabelecido, livro de jogadas, também foi ele. Ponto eletrônico no capacete do quarterback, bingo, também foi ele. E foi junto dele que a gênese da West Coast Offense surge nos anos 70, muito por conta da necessidade. O Virgil Carter era um quarterback que não tinha um braço muito forte e tal. Com o Bill Walsh e com o Paul Brown, que surge a West Coast Offense, sistema de passes curtos e jardas após a recepção, no início dos anos 70, sistema esse que é masterizado, que é magnificado pelo Bill Walsh nos 80 com o Joe Montana no San Francisco 49ers. Mas muita coisa nasce por conta do Paul Brown. É um dos 3 maiores técnicos da história da NFL para mim. Aliás, é difícil fazer um top 7 de técnicos. Quando eu fizer vai ser bem difícil, porque tem Paul Brown, tem Bill Belichick, tem Bill Walsh, tem Vince Lombardi, vai ser quase impossível. Mas o jogo mudou muito por conta do Paul Brown. As formações defensivas tiveram que responder esse jogo aéreo de Cleveland nas laterais do campo e tudo mais, e o jogo fica mais aberto nos anos 50 e num caminho rumo ao que a gente tem hoje também por conta do Paul Brown, que depois é mandado embora do Cleveland Browns e abre um novo time, o Cincinnati Bengals. Inclusive o estádio dos Browns até pouco tempo atrás, aliás, o estádio dos Bengals, perdão, até pouco tempo atrás, chamava-se Paul Brown Stadium. Infelizmente eles mudaram e agora é alguma companhia aleatória que eu sei lá o nome, mas fica aí a menção para um dos maiores nomes da história da NFL. Número 5 é o Doug Williams. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse cara, mas é muito por conta desse cara que você ouve falar de Cam Newton, de Lamar Jackson, de vários quarterbacks que hoje a gente não para e olha, e graças a Deus, né? E olha e fala assim, os Ravens têm um quarterback negro. Mas essa expressão era uma expressão cotidiana no final dos anos 80, nos anos 90 e assim em diante. Foi por conta de caras como o Doug Williams, como o Randall Cunningham, como o Warren Moon, que hoje não se diferencia tanto como antigamente a questão da etnia, da raça do jogador. Felizmente, o Doug Williams foi o primeiro quarterback negro a vencer o Super Bowl. E, gente, eu sei que hoje é algo que, felizmente, cada vez menos pessoas olham e falam e consideram isso uma questão, né, porque o racismo está enraizado na sociedade, não tem como, mas
Naquela época era ainda mais. Acredite se quiser, antes do Super Bowl foi perguntado para o Doug Williams: há quanto tempo você é um quarterback negro? Sim, foi essa a pergunta que foi feita para o Doug Williams. O Doug Williams não começou o ano como titular em Washington. Naquele ano ele foi alçado ao posto de titular por conta de lesão, mas ele é o primeiro quarterback negro a vencer o Super Bowl, a quebrar essa barreira, o primeiro quarterback negro a ser MVP do Super Bowl, isso na temporada de 1987, segundo título de Washington. Uma temporada bastante confusa, aliás, na NFL, porque teve greve e tudo mais. Mas enfim, ele quebra esse paradigma e é por conta desse feito dele, ele que tinha sido antes um quarterback ok, inclusive com o Tampa Bay Buccaneers, mas é por conta dos feitos dele e desse feito dele que abriu-se portas, graças a Deus, para outros jogadores negros a serem quarterback, porque existia muito estigma na época de pessoas preconceituosas de que o quarterback tinha que ser branco porque o negro não conseguia pensar. Pois é. Infelizmente, era assim o mundo no final do século XX. Para muitas pessoas ainda é um pouco assim, mas naquela época ainda era mais forte. Então, o jogo mudou também por conta do nosso querido Doug Williams. Se não fosse por ele, se não fosse por aquele feito dele, talvez seria um pouco mais atrasado, também demoraria um pouquinho mais para acontecer, eventualmente eu acho que aconteceria, mas isso ajudou bastante a NFL a ser uma liga mais integrada do que era até então na posição especificamente de quarterback. Bom, seguindo aqui na nossa lista de pessoas, ou coisas, ou fatos que mudaram a história da NFL, vamos ao número 4, com o Monday Night Football. Hoje também é algo, assim como a linha de primeira descida, como o placar na tela, que você olha e fala: tem que ter, né? Como assim? Não teve um dia? Pois é, imagina você chegar no final do domingo, ou no final da quinta-feira, ou no final da segunda-feira, no mês de setembro, ou no mês de outubro, e não ter um joguinho de NFL para terminar a sua noite. Não seria nada bom, né? Pois é, até 1969 não era assim. A temporada de 1970 ela tem algumas novidades, né? Tem a fusão NFL e AFL, a gente tem alguns times que eram da NFL indo para a conferência americana, por exemplo, os Colts, os Browns e os Steelers, né? Mudam de um lado para o outro, eles recebem uma quantia bem generosa, inclusive para mudar, 3 milhões de dólares, mas enfim, tem essa novidade também. Até então a NFL passava na CBS, nos Estados Unidos, que hoje tem o Tony Romo lá, lindo, maravilhoso, tesão, Tony Romo, como ama aquela pessoa. Bonito. E a AFL passava na NBC, né? E durante muitos e muitos anos ficou assim, a Conferência Nacional na CBS e a Conferência Americana na NBC. Mas entrou um novo player na jogada em 1970, a ABC, a outra das 3 grandes emissoras dos Estados Unidos na época. E ela compra esse pacote a mais de futebol americano que ninguém dava muita bola, ninguém achava que ia dar em muita coisa. Porém, como era só um jogo para a ABC produzir, ao contrário da CBS e da NBC que tinham produzido vários jogos no domingo nos Estados Unidos, era um jogo só. Então você podia colocar mais câmeras, uma cabine com 3 pessoas, um narrador e 2 comentaristas, entre eles o Howard Cosell, que é amplamente considerado uma das maiores figuras do broadcasting, do jornalismo esportivo nos Estados Unidos do século XX. E ângulos diferentes, você humanizou um pouco mais. Já na primeira partida, um jogo ruim do John Namath, e mostra a cara do John Namath na tela com as luzes do estádio, fica mais bonito o futebol americano de noite, né? Vamos falar a verdade. E foi um sucesso, e ainda é um sucesso hoje o Monday Night Football na ESPN americana. O Sunday Night Football virou o jogo principal da rodada. Antes, até 2005, era o Monday Night Football. De 2006 em diante, o Sunday Night Football e Thursday Night Football também, que começou a acontecer no final da década de 2000 com mais frequência. Mas o primeiro, foi o Monday Night Football, coisa que foi integrada em outros esportes. No futebol inglês, por exemplo, na Premier League, a gente tem o Monday Night Football, um jogo de segunda noite, também porque antes foi criado o Monday Night Football do futebol americano. Jogos à noite no futebol brasileiro também começaram a ser mais frequentes na década de 70, então revolucionou a TV esportiva ao redor do mundo, mas também a NFL, porque a NFL pela primeira vez ela virou um produto de horário nobre, que até então era reservado para séries e outros programas dos Estados Unidos, e o horário nobre é o momento que mais pessoas estão em casa e tudo mais. Então a NFL ela foi alçada a um patamar diferente. O Monday Night Football ajudou a popularizar ainda mais a NFL e talvez tenha sido a daga final na popularidade do beisebol em relação à NFL nos Estados Unidos, para o futebol americano tornar-se o esporte mais popular dos Estados Unidos. Bom, vamos ao número 3 agora. Agora a gente vai voltar um pouco no tempo com o passe para frente, que é o grande diferencial do futebol americano em relação aos outros códigos de futebol, em relação ao rugby football e em relação, além do rugby football, ao futebol que a gente conhece, que está tendo a Copa do Mundo daí, papapá. No futebol americano você pode pegar a bola com a mão e passar ela para frente, mas até fevereiro de 1933, ou seja,
temporada 1932, você tinha que estar 5 jardas antes da linha de scrimmage para poder passar a bola para frente. O passe para frente era considerado um recurso de desespero no futebol americano. Era sim a principal coisa que diferenciava o futebol americano do rugby, até porque a bola era oval, tinha tackle, etc. Mas você tinha que estar com essa distância. Imagina hoje isso. O quarterback 5 jardas atrás da linha podendo passar a bola para frente só. Se ele está 2 jardas da linha, ele não pode passar. Um dos passes do Josh Allen, por exemplo, contra os Patriots, ele estava na linha, não poderia ter acontecido. Pensou? Enfim, graças a uma polêmica que aconteceu em 1932, que ninguém sabia se o cara estava a 5 jardas ou não, tal, papapá. Aí na favor, você quer saber? Pode todo mundo passar a bola estando atrás da linha de scrimmage. E a regra é assim até hoje. E isso ajudou a abrir um pouco mais o jogo aéreo. Até então, o quarterback era uma figura que entregava a bola para o jogo terrestre, era o cara que estava a 1/4 da distância do center. O halfback, metade da distância, e o fullback, toda a distância. É assim que funcionava, por isso o nome da posição. Daí em diante, o quarterback começa a ser o cara que a bola passa sempre na mão dele, e é o cara que começa a passar a bola para frente, e percebe-se que passar a bola para frente não é de todo mal e não é um desespero tão somente. Claro que naquela época, muito no início, muito na gênese do jogo aéreo do que a gente tem hoje. Mas é uma regra que muda o futebol americano e muda a história do futebol americano, porque até então era corrida, um pouquinho de poeira e bom, mais corrida. Mas teve uma regra que definitivamente mudou a história do futebol americano, também em relação ao passe, e não foi essa. Vamos ver qual é? Número 2 aqui é a regra de interferência de passe, também chamada de Mel Blount Rule. Essa regra tem nome em homenagem a um cornerback do Pittsburgh Steelers, que era o cornerback que mais punia os adversários na NFL naquela época. A NFL ela não tem o menor medo de mudar regras para impedir que haja uma dominância de um time ou para abrir mais o jogo e trazer mais o fã casual que gosta de pontos e passes. Essa é a grande verdade. Então, vendo que o Pittsburgh Steelers estava dominando a liga, se não chegava no Super Bowl e ganhava, chegava nos playoffs muito forte, a NFL estabeleceu em 1978 a regra de interferência como a gente conhece hoje. Como que era até então? Até então, você podia dar pancada no recebedor a rota inteira. O cara podia ser punido fisicamente a rota inteira. Ele que se vire para pegar a bola para fazer a recepção. Até por conta disso a gente vê números piores de passes até 1977 e de 78 em diante. A partir de 1978 você só poderia punir fisicamente o recebedor até 5 jardas para frente da linha de scrimmage. De 78 em diante abriu-se o jogo aéreo com a regra de interferência. Você não poderia descer a lenha no recebedor, você teria que brigar pela bola passadas 5 jardas da linha de scrimmage. Obviamente isso ajudou bastante e curiosamente ajudou o Pittsburgh Steelers, porque o Terry Bradshaw teve uma das melhores temporadas de um quarterback naquele ano e os Steelers foram vencedores do Super Bowl em 78 e aliás em 79 também. Mas é graças a essa regra que a gente tem no início dos anos 80 mais quarterbacks estrela, porque nos anos 70 se a gente olhar os quarterbacks mesmo, quem que são os grandes nomes daquela era? 2 talvez? O Bradshaw e o Roger Staubach nos Cowboys, se muito, né? Agora, tem o Ken Stabler também, mas nos anos 80 prolifera-se a posição de quarterback como uma grande estrela, né? A gente tem o Dan Marino, a gente tem o Jim Kelly, a gente tem o John Elway, a gente tem o Joe Montana, entre outros quarterbacks aí nos anos 80, nos 90, Brett Favre, Troy Aikman, enfim, poderia ficar até amanhã aqui citando nomes de Steve Young, e o jogo aéreo começa de fato a sua trajetória para dominar o futebol americano naquele ano, 1978, graças a essa regra. Por fim, meus queridos, número 1, mas antes vamos recapitular, né? Número 7, a temporada de 84. Número 6, Paul Brown, né? Como técnico aí do Cleveland Browns. Número 5, Doug Williams, primeiro quarterback negro a vencer o Super Bowl, esse MVP do Super Bowl. Número 4, o Monday Night Football, surge em 1970. Número 3, o passe para frente, podendo ser dado em qualquer lugar atrás da linha de scrimmage. Número 2, a regra de interferência, criada para a temporada de 1978, também chamada de Mel Blount Rule. E o número 1, não podia ser outro, o Super Bowl. Eu poderia colocar o nascimento da AFL, poderia colocar a fusão AFL-NFL, mas o Super Bowl é a cereja do bolo de tudo isso. Na temporada de 1966, foi criado como parte do pacotão da fusão o AFL-NFL World Championship Game. Sim, ele não se chamava Super Bowl naquela época, a gente já sabe da história, né? Filho do
a filha do dono dos Chiefs, o Lamar Hunt, tinha uma bola que pulava muito, ela chamava a bolinha de Super Bowl. Super Bowl. E aí ele olhou e falou assim, bowl é a metonímia que é usada para jogos de futebol americano. Por exemplo, um jogo com muita, deixa eu pensar, chuva, rainbow. Um jogo congelante, como a final da NFL de 1977, Ice Bowl. Um jogo com muita lama, o Mud Bowl. Então, Super Bowl, porque é o grande jogo, é a final, né, entre as duas ligas, é o World Championship Game, que os americanos têm tara disso, né, que quem ganha os negócios lá é campeão mundial. Mas né, afinal das contas é isso, né, não é como se algum time fora dos Estados Unidos da NFL fosse vencer algum time da NFL. Mas de qualquer forma, o Super Bowl é criado como parte daquele pacotão. O primeiro jogo é vencido pelos Packers contra o Kansas City Chiefs, o segundo jogo vencido também pelos Packers do Vince Lombardi contra o Oakland Raiders, e aí tem uma pequena maldição em relação a isso. O Vince Lombardi foi campeão da NFL em 65, então ele foi o primeiro tricampeão da NFL, é considerado tricampeão da NFL, 65, 66, 67. Nunca outro técnico foi tricampeão, e nunca outro técnico foi 3 vezes seguidas campeão do Super Bowl, sempre para em 2, que foi o que o Vince Lombardi fez em 66, 67. O Super Bowl é criado e no Super Bowl 3 a gente tem pela primeira vez o nome Super Bowl aparecendo no jogo entre Baltimore Colts e New York Jets. Os Jets eram zebras do Joe Namath por 2 posses, a NFL vinha dominando o jogo com os Packers. Ele garantiu antes do jogo que os Jets venceriam a partida contra o grande time dos Colts 68, comandado pelo Johnny Unitas, e eles venceram, uma das maiores zebras da história do futebol americano, e que dá um verniz de legitimidade para a AFL na fusão com a NFL. No ano seguinte, o Kansas City Chiefs, o Lamar Hunt, seria campeão do Super Bowl, e esse último Super Bowl, que as ligas estavam separadas, em 1970, 2 times da antiga NFL enfrentam-se no Super Bowl. Os Colts, que foram para a Conferência Americana, e os Cowboys para a Conferência Nacional e eram da NFL. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se vocês têm sugestões para mais, coloca aqui embaixo. Se eu esqueci alguma coisa, por exemplo, não sei, o Bill Walsh, o West Coast Offense, sei lá, ou o Tuck Rule Game entre Patriots e Raiders, ou então a lesão do Drew Bledsoe, né, em 2001, foi algo que mudou a história da NFL, poderia estar aqui, coloca aqui nos comentários, vocês sabem que eu leio todos. Lembrando, esse vídeo daqui a um tempo, ele será exclusivo dos membros Like Plus, tá bom? Estou querendo fazer um grande Curtiflix aqui com um monte de conteúdo de futebol americano, conteúdo histórico, conteúdo atual, vai ser maravilhoso. Venham com a gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.